Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete em crochê azul. Olha que lindo, gente! Eu aproveitei várias sobrinhas de linha no tom azul. Olha, eu usei 3 tons de azul, então ele é muito econômico. Você pode estar usando aí as cores, as sobrinhas de cores que você tem aí. Não precisa ser só no tom azul, mas aqui eu usei as sobras de linha azul. Antes de começar a nossa aula, gente, quero convidar você para fazer parte do nosso canal. Então, se inscreva aí, toca o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal, deixando o seu like e também o seu comentário, que é muito importante, gente. Então, vamos aí deixar o like, comentar, compartilhar, né? E o mais importante, fazer parte do nosso canal, que é uma grande família. Para confeccionar o nosso tapete, eu vou precisar de uma tesoura, uma agulha 3,5, certo? Vou usar o Barroco Max Color branco, número 6. Vou usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9113. Também vou usar o Barroco Multicolor Premium na cor 9172 e o Barroco Multicolor Premium 9492. Eu usei todas essas cores, mas eram sobrinhas que eu tinha e eu fui aproveitando, tá, gente? Para começar a nossa aula, eu vou iniciar um cordão de 4 correntinhas. Gente, eu vou fazer nos tons laranja, porque para quem tá em casa visualizar melhor. Que esse tom de azul aqui, olha, ele tem uma parte que é escura, aí na hora que a gente vai confeccionar os pontos, não dá para visualizar bem. Então, eu vou fazer no tom laranja, que é um tom mais claro, que dá para visualizar bem os pontos, tá? Esse tom de laranja é 9218, tá? Eu fiz um cordão de 4 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, eu vou subir com 2 correntinhas. Vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor um meio ponto. Desculpa aí, gente. São 4 correntinhas. 3, 4, certo? 5. Vou trabalhar 5 correntinhas, vou voltar lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor um meio ponto. Olha, laço e tiro de uma vez, certo? Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, novamente vou trabalhar um meio ponto. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto lá no meu pequeno círculo e vou sobrepor um meio ponto, olha, laço e tiro de uma só vez. Vou fazer essa sequência de repetições por 8 vezes. Então, olha aqui, nós trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora a gente vai concluir 8 espacinhos. Então, nós temos 8 meio pontos com espaço de 3 correntinhas. Iniciamos um cordão de 5 correntinhas. Então, a gente vem aqui, olha, conta uma, na segunda correntinha, eu vou laçar e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar. Feito isso, gente, eu faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha. Essa pontinha aqui, a gente vai esconder ela nas argolinhas, olha, na segunda argolinha, certo? No trabalho pronto, gente, essa parte eu usei o azul 9482, certo? Agora, eu vou trabalhar com o natural, que lá na peça pronta é o branco, certo? Então, eu vou passando para vocês as cores. Olha, vou fazer uma correntinha, vou vir em uma dos espacinhos de base, certo? Vou levar a agulha, vou laçar e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou fazer um cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Vou no próximo espacinho e vou sobrepor um ponto baixo. Olha, eu vou esconder na pontinha da linha. Novamente, eu vou trabalhar 1, 2, 3 correntinhas, certo? 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim, eu vou fazer todo o contorno, um ponto baixo,
3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Vou fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, por 8 vezes. Cheguei na minha última argolinha, olha, eu venho aqui no primeiro pontinho inicial, emendo com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha, puxo e amarro. E essa pontinha aqui, gente, a gente vai esconder na segunda argolinha do ponto, tá bom? Agora, eu vou trabalhar no tom laranja 9059. Na peça pronta, eu usei o tom de azul 9113, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou vir, olha, em um dos espacinhos de base, laço a minha agulha, olha, levo, vou laçar 1, 2, 3 vezes. Feito isso, olha, eu fecho todas as argolinhas de uma só vez, certo? E fecho por total, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas, 1, 2, certo? Vou vir no mesmo espacinho de base novamente, olha, eu vou laçar 1, 2, 3 vezes, certo? Fecho de uma só vez e novamente, certo? Trabalho 2 correntinhas novamente. Vou no próximo espacinho e vou fazer a mesma coisa, olha. Laço 1, 2, 3, certo? Feito isso, eu laço a linha e fecho de uma só vez, olha. Agora, eu concluo. 3 correntinhas, 2 correntinhas, desculpa, 2 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base e vou fazer a mesma coisa, olha. 1, 2, 3. Olha aqui. Lacei 3 vezes, tiro de uma só vez as 3 argolinhas, fico com 2 argolinhas e fecho as 2. 2 correntinhas. E assim a gente vai trabalhar, olha, dentro de cada espacinho de base, eu vou sobrepor 2 pontos puff, sendo que tem 2 correntinhas de espaço para cada ponto puff, tá? Então, olha aqui, olha, um ponto puff, 2 correntinhas, um ponto puff. 2 correntinhas, fui na próxima argolinha, um ponto puff, 2 correntinhas, um ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último ponto puff, olha, eu vou lá no meu primeiro pontinho inicial, bem na cabecinha dele, olha. Levo a agulha, laço e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, certo? Vou cortar uma pontinha e essa pontinha a gente vai esconder, olha, na segunda correntinha da carreira anterior, passando a linha, assim, olha, gente, na segunda. Eu vou esconder toda a minha pontinha, porque a hora que a gente vir trabalhando a próxima carreirinha, já fica escondido a pontinha, tá? Agora, em um dos espacinhos de base, eu vou prender a minha linha com um ponto baixo, certo, gente? Aqui eu tô trabalhando com o barroco natural, número 6, mas na peça pronta eu usei o branco, tá? Número 6 também. Trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar um cordão de 3 correntinhas, 2, 3. Vou no próximo espacinho, olha, um ponto baixo. Vou trabalhar mais 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim eu vou fazer todo o contorno, gente, com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. E assim a gente vai fazendo todo o contorno. Olha, gente, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, certo? E assim a gente fez todo o contorno. Nós temos um total, certo? De 16 argolinhas. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, certo? E vou cortar e vou esconder a pontinha entre os pontos, certo? Tá vendo, gente? É sobrinha mesmo. Você vê que eu vou trabalhando cada carreirinha com uma cor, tá? Então, é para você aproveitar as sobras que você tem em casa. Agora, eu vou trabalhar novamente com a linha laranja, que na peça
eu uso o azul 9482, certo? Aí, eu venho aqui, olha, nenhum dos pontinhos de base, certo? Vou prender a minha linha. Vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor mais 4 pontos altos. Trabalhei mais 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, nós temos 5 pontos altos. Olha, eu vou virar o avesso, venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho, certo? Olha aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. Olha, formando um ponto pipoca. Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou em cima do próximo espacinho de base e vou sobrepor mais 5 pontos altos. Trabalhei 5 pontos altos, certo? Eu novamente viro o avesso, venho aqui, olha, no meu primeiro ponto alto, olha, no primeiro pontinho aqui, olha, na cabecinha. Levo a agulha, olha, e faço um ponto baixo. Fechei um ponto baixo, eu trabalho 3 correntinhas, viro e volto novamente, olha, na próxima argolinha, e vou trabalhar mais 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos novamente, gente, olha, tá vendo? Eu venho aqui, olha, nesse pontinho aqui, ó, viro, vou lá na cabecinha do primeiro pontinho, olha aqui, tá vendo? E trabalho um ponto baixo, fechando e formando o ponto pipoca. Trabalho 3 correntinhas e assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Nós vamos ter um total de 16 pontos pipoca. Cheguei aqui, olha, no último ponto pipoca, eu faço 3 correntinhas. Venho aqui, olha, nesse primeiro pontinho, 1, 2, laço a terceira correntinha, olha, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar uma pontinha e puxar, e essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos. Olha aqui como vai ficando, gente, tá vendo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar novamente com a linha natural, que na peça pronta é a branca. Agora, eu vou vir em um dos espacinhos de base, certo? Vou prender a minha linha, eu vou subir com 3 correntinhas, que as 3 correntinhas faz haver de um ponto alto, certo? Trabalhei as 3 correntinhas, eu vou voltar no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, eu subi com as 3 correntinhas, trabalhei mais 4 pontos altos, nós temos um total de 5 pontos altos, porque as 3 correntinhas faz haver de um ponto alto. Vou trabalhar 2 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base, vou sobrepor mais 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar, vou no próximo espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, novamente, eu vou trabalhar 3 correntinhas, 2, 3, vou no próximo espacinho de base, um ponto baixo. Vou trabalhar novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou no próximo espacinho de base, um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha, vou no próximo espacinho de base e vou sobrepor 5 pontos altos. Trabalhei 5 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e novamente vou sobrepor 5 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, certo? Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3, um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou no próximo espacinho, trabalhando o leque, certo? Então, a gente vai fazer todo o contorno. Olha, um ponto leque, uma correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Então, a gente tem, olha, um ponto leque e 2 argolinhas, um ponto leque e 2 argolinhas. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, olha aqui, gente. Tá vendo? A gente transformou o que era um círculo em um quadrado, tá? Vou lá no meu primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, conto, olha, trabalhei uma correntinha. 1, 2, laço terceiro, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou cortar uma pontinha. E essa pontinha, a gente vai esconder ela entre os pontos no avesso ou entre as correntinhas com auxílio de uma agulha. Agora, eu vou vir com a linha laranja, né? Que na peça pronta, nós usamos o tom de azul 9172.
Agora, eu vou vir, olha, nesse ponto baixo, certo? Depois do cantinho, olha, vou prender a minha linha e vou sobrepor um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar, gente, ponto baixo dentro de cada correntinha de base, laçando apenas uma argolinha, olha. Levo, laço e vou trabalhar um ponto baixo. Olha, na segunda correntinha, laçando apenas uma argolinha da correntinha, tá? Olha aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou sobrepor dentro de cada correntinha de base um ponto baixo. E em cima do nosso ponto baixo, ponto sobre ponto. Lembrando que eu vou laçar apenas uma argolinha de base até chegar em cima desses pontos altos. Então, olha aqui, gente, a gente veio laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto, 3 pontos baixos, um dentro de cada correntinha de base, ponto sobre ponto, 3 pontos baixos, ponto sobre ponto e um ponto baixo. Agora, chegamos nos nossos pontos altos. Eu vou trabalhar pontos baixos do mesmo jeito, só que eu vou laçar, gente, olha, tá vendo? Eu vou levar a minha agulha por de baixo para cima, olha, e vou laçar o ponto assim, e vou fechar o meu ponto baixo. Opa, aqui não tem laçada. Levo a agulha, olha, de um lado para o outro, lacei um ponto baixo. Vou no meu próximo pontinho, faço a mesma coisa, olha, levo a agulha de baixo para cima e volto novamente com ela lá no avesso e vou sobrepor um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa sequência de repetições em cima dos 5 pontinhos, olha, levo de um lado para o outro, olha, de um lado para o outro, certo? Olha, vai ficando um caseado, olha aqui que legal. Cheguei no meu último pontinho, a mesma coisa, olha. Aí, eu trabalho, venho dentro do meu espacinho de base, vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. É um ponto baixo, 2 correntinhas, olha, 1, 2. Volto no mesmo espacinho de base e, novamente, um ponto baixo. Feito isso, eu já vou laçar o meu primeiro pontinho, olha, levo a agulha de baixo para cima, viro, laçando a cabeça do ponto, venho do outro lado, olha, laço a minha linha, certo? E fecho um ponto baixo. E assim eu vou fazer essa sequência de repetições em cima de cada ponto alto de base. Cheguei no meu último pontinho, ó, levo a agulha, venho aqui, laço e trabalho um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos trabalhar novamente em cima de cada correntinha de base, olha, laçando apenas uma argolinha, viu, gente? Olha, eu laço apenas uma argolinha, um ponto baixo. Em cima do meu ponto baixo de base, ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Vou na próxima correntinha, olha, tá vendo? Um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer sequência de repetições até chegar nos próximos pontos altos. Então, olha aqui, a gente trabalhou o cantinho, depois veio em cima da correntinha um ponto baixo, ponto sobre ponto, 3 pontos baixos, ponto sobre ponto, 3 pontos baixos, laçando apenas a argolinha da correntinha, ponto sobre ponto, um ponto baixo. Chegamos no cantinho novamente, a gente leva a agulha, olha, de baixo para cima, laça, olha, a cabecinha do ponto de um lado para o outro e trabalha um ponto baixo. Vai no próximo pontinho, olha. Levo a agulha, tá vendo? De baixo para cima, faço isso aqui, olha. Olha, tá vendo? E vou fechar um ponto baixo. Vou fazer isso em cima de cada pontinho de base. Olha aqui como fica, gente, lindo. Aí, eu chego em cima das 2 correntinhas de base, né? Eu vou sobrepor um ponto baixo, 1, 2 correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, e já venho laçando o ponto, olha. E caseando ele. E assim, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, viu, gente? Trabalhei meu último pontinho, eu venho aqui no primeiro pontinho inicial, fecho com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto a pontinha, essa pontinha é só esconder aí entre os pontos. Olha que lindo, gente, que vai ficando. Tá vendo? Olha que amor. Agora, nós vamos trabalhar com o natural, que na peça pronta é o branco, tá, gente? Agora, aqui, gente, nós vamos prender o nosso barroco natural em um dos pontinhos de base, laçando apenas uma argolinha. Você reserva a que está de frente para você e vai laçar a que está no verso, olha. Vou subir com 3 correntinhas, tá? 1, 2... Eu sempre vou escondendo as minhas pontinhas para não ficar muita ponta no final, olha.
3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz haver de um ponto alto, certo? Então, eu vou sobrepor dentro de cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, um ponto alto, olha, certo? É ponto sobre ponto, somente pontos altos. Olha, eu laço uma argolinha, certo? Olha, eu vou no próximo pontinho, laçando apenas uma argolinha, um ponto alto. Eu vou fazer essa sequência de repetições até chegar em cima das nossas 2 correntinhas do canto. Cheguei nas 2 correntinhas do canto, gente, laçando apenas uma argolinha, eu vou sobrepor 2 pontos altos, olha, na mesma argolinha, 1, volto na mesma argolinha, 2. Agora, eu trabalho 3 correntinhas, 1, 2, 3. Venho nessa outra correntinha que está ao lado e vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha, nas 2 correntinhas do canto, certo? Então, a gente tem 2 correntinhas de base. Eu lacei a primeira, trabalhei 2 pontos altos dentro da mesma argolinha, 3 correntinhas, fui na próxima argolinha, 2 pontos altos na mesma argolinha, e agora vou fazer ponto sobre ponto. Agora, a gente vai trabalhar, ó, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto, somente pontos baixos, até chegar no próximo cantinho. Olha que lindo, gente, que vai ficando, tá vendo? Trabalhamos ponto sobre ponto, laçando apenas uma argolinha. Cheguei novamente no cantinho, olha. Temos 2 correntinhas. Eu laço uma correntinha, você vê que eu não passo por baixo. Eu laço apenas uma argolinha para poder dar continuidade no desenho. E vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volto na mesma argolinha, 2. Aí, eu vou trabalhar 2 correntinhas. 3 correntinhas, desculpa. 1, 2, 3, laça outra correntinha que está ao lado e vou sobrepor 2 pontos altos. Olha, 1, volto na mesma correntinha, 2, e vou novamente fazer essa mesma sequência de repetições. Então, gente, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, ponto sobre ponto, e nos cantos, 2 pontos altos no mesmo pontinho, 3 correntinhas, e na próxima argolinha, 2 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, que a gente veio fazendo todo o contorno, vou aqui, olha, nas 3 correntinhas e conto 1, 2, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto. E essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos com auxílio de uma agulha. Olha que lindo que vai ficando, gente. Olha aqui o avesso. Vai ficando perfeitinho. Agora, novamente, nós vamos trabalhar com a linha laranja, que esta carreira na peça pronta é usado o tom de azul 94,92. 94,82, gente, desculpa. Agora, gente, nós vamos vir, olha, contar de trás para frente. 1, 2, 3. No quarto pontinho, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar um cordão de 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Vou pular 2 pontinhos de base, olha. 1, 2. Vou laçar o próximo. Nos cantinhos, nós vamos trabalhar 4 correntinhas. Trabalhamos 4 correntinhas, a gente vai pular 3 correntinhas de base e vai vir do outro lado, no primeiro ponto alto de base, vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Volto na minha base, pulo 2 pontinhos, 1, 2, laçando o terceiro. A partir da segunda argolinha, depois do canto, a gente vai trabalhar 3 correntinhas, certo? Normal. E vamos pular 3 pontinhos, 1, 2, 3. E vamos trabalhando isso até chegar no nosso cantinho, tá? Então, nós vamos trabalhar a primeira argolinha depois do canto. Um ponto baixo, 3 correntinhas, vou pular 2 pontinhos. No próximo, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou pular 3 pontinhos de base, um ponto baixo. Vou trabalhar novamente 3 correntinhas e vou pular 3 pontinhos de base e um ponto baixo. Assim, a gente vai fazer essa sequência de repetições. Quando tiver faltando 4 pontinhos, a gente repete pulando 2 pontinhos.
Então, a primeira argolinha a gente pula 2. Depois, a gente faz uma sequência de repetições por 5 vezes, pulando 3. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, um ponto baixo pulando 3. No finalzinho, a gente repete a mesma coisa que a gente iniciou do outro lado. 3 correntinhas e pula 2 pontinhos. Um ponto baixo. Vou trabalhar 4 correntinhas. 3, 4. Vou pular as 3 correntinhas do canto de base, já laço o próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência, gente, de repetições. O canto com 4 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, vou pular 2 pontinhos. Depois, eu vou trabalhar 5 argolinhas, pulando de 3 em 3. E a última, pulando 2. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei na minha última argolinha, eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho, que é o ponto baixo. Vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Feito isso, gente, olha, eu levo a minha agulha na próxima argolinha, laço a linha e vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar na mesma argolinha de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha. Agora, gente, eu vou vir nessa argolinha aqui, tá vendo? Embaixo das correntinhas do laranja, tem o do natural. Eu vou laçar, olha, nós temos 3 correntinhas. Eu laço a primeira. Peraí, gente. Aqui, certo? Aqui, a gente vai... Peraí, só um minutinho. Aqui eu fecho com ponto baixíssimo, gente, mas eu venho aqui, olha, nessa argolinha, certo? Olha, e fechei com ponto baixíssimo. Eu vou levar a minha agulha na primeira argolinha lá do ponto natural. Vou laçar a minha linha e vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Volto na mesma argolinha e vou sobrepor mais um pontinho no mesmo pontinho de base, certo? Agora, eu vou na próxima argolinha, olha, laço e trabalho um ponto alto. Então, aqui, nós temos um total, um bloquinho de 3 pontos altos, olha, certo? É porque na base... Na carreira de base, a gente tinha só 2 pontinhos. Então, nós trabalhamos 2 pontos altos na mesma argolinha. Na próxima argolinha, ponto sobre ponto. Agora, eu faço uma correntinha, vou lá no cantinho. Olha, nós temos 3 correntinhas aqui no cantinho. Eu vou laçar a primeira, olha, você vê que eu vou cobrir a argolinha do laranja. Olha, leva a agulha, laça a primeira correntinha e trabalho um ponto alto. Vou na próxima correntinha, olha, laço ela, olha aqui, olha, na próxima correntinha, e trabalho um ponto alto. Volto na mesma argolinha de base e vou sobrepor mais um ponto alto, certo? Então, nós temos aqui, olha, 3 pontos altos. Vou trabalhar agora, certo? 3 correntinhas. Venho... Nessa mesma argolinha que eu trabalhei os 2 pontinhos, vou sobrepor mais 2 pontos altos, dentro da mesma argolinha de base. Olha, 1, vou voltar na mesma argolinha, 2, e laço a próxima argolinha da correntinha, olha aqui, ó, tá vendo? E vou sobrepor um ponto alto. Olha, eu laço e trabalho um ponto alto, certo? Feito isso, olha, então, em cada cantinho, nós temos 3 correntinhas. Sempre, olha, eu vou pular a argolinha, certo? A argolinha fica no meinho dos pontos. Vou laçar a primeira correntinha, um ponto alto. Vou na segunda correntinha, 2 pontos altos, dentro do mesmo pontinho de base. 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho, mais 2 pontinhos. Então, nós temos 4 pontos altos no mesmo pontinho de base, com espaço de 3 correntinhas. Vou na próxima correntinha de base, um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha, certo? Agora, eu vou na próxima argolinha, tá vendo? Eu não laço a argolinha, eu laço o pontinho que está por baixo dessa argolinha, laçando apenas uma argolinha, olha. Um ponto alto. Vou no próximo e vou sobrepor 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, olha. 1, 2. Então, temos um bloquinho de 3 pontos altos, certo? Agora, a gente vai trabalhar uma correntinha e vamos trabalhar 3 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base.
Trabalhamos os 3 pontos altos, olha aqui, olha, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto. Olha, a gente cobre essa argolinha aqui, ó. Vem no primeiro pontinho, sempre laçando uma argolinha, um ponto alto, 2, vou no próximo, 2, e no próximo, 3. Uma correntinha, vou na próxima argolinha, olha, tá vendo? Eu pulo o ponto baixo de base e venho no pontinho, ó, cobrindo a argolinha laranja. E vou trabalhar 3 pontos altos. Assim, a gente vai fazer toda essa sequência de repetições até chegar no cantinho. Então, aqui, gente, olha, trabalhamos uma correntinha, você vê que a gente vai trabalhando, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. No primeiro espacinho aqui, a gente tinha 2 pontinhos só de base, então, trabalhamos um ponto alto e 2 pontinhos na mesma argolinha, certo? Chegamos na nossa última argolinha, que é aquela que a gente pulou 2 pontinhos de base. Laço o primeiro pontinho e vou sobrepor 2 pontos altos. Trabalhei 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, laço o próximo pontinho e trabalho um ponto alto, certo? Feito isso, a gente chegou no próximo cantinho, olha, uma correntinha, venho aqui, olha, laço a primeira argolinha de uma das correntinhas, nós temos 3 correntinhas, laço a primeira, trabalho um ponto alto, laço a segunda, certo? E vou sobrepor 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Então, lacei a primeira um ponto alto, a segunda 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, 3 correntinhas, ainda na mesma argolinha, olha, tá vendo? Vou sobrepor novamente 2 pontos altos. Trabalhei os 2 pontos altos, vou na próxima argolinha, olha aqui, ó, laço a próxima argolinha e trabalho um ponto alto. Trabalhei um ponto alto, eu vou fazer uma correntinha, cheguei naquela argolinha que a gente pulou 2 pontinhos. Então, pra gente ter 3 pontinhos altos, o bloquinho de 3 pontos altos, eu laço a primeira com um ponto alto. E vou na próxima e trabalho 2 pontinhos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno, tá vendo, gente? Então, a gente vai ficando só com bloquinhos. Aonde eu pulo 2 pontinhos na base, eu trabalho 2 pontinhos e um só, para ficar os bloquinhos, olha, de 3 em 3, tá? E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Agora, chegamos no nosso último pontinho, faço uma correntinha, venho aqui no nosso primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Agora, aqui, gente, essas argolinhas que eu vou fazer, na peça pronta, eu usei o tom de azul mais claro, olha, para dar uma luz. Aqui, eu usei o tom de mais claro. Depois, eu vou mostrar na peça pronta cada carreirinha e vou falando as cores que foi usada, certo? A hora que eu terminar a aula, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, usei esse azul, número tal, esse azul, número tal, para vocês verem como que vocês vão mudando aí. Porque eu trabalhei no laranja aqui, para quem tá em casa visualizar melhor. Olha, porque tem umas partes no azul que é escura, aí não dá para ver os pontinhos, tá? Emendei com ponto baixíssimo aqui, olha, aqui, lá na peça eu não precisava fazer isso, caminhar sobre os pontos, porque lá eu vou trocar de linha, certo? Então, você vem e começa aqui, mas eu vou caminhar sobre os pontos aqui, pra gente chegar em cima das correntinhas, certo? E assim a gente vai. Eu vou trocar a linha aqui. Essa carreirinha aqui, gente, como eu falei pra vocês, eu trabalhei no tom de azul mais claro, então, eu vou entrar com laranja aqui mais claro, certo? Nenhuma dessas espacinhos de base aqui de correntinhas, eu vou vir e prender com um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar um cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular os meus 3 pontinhos de base e vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, pulo os 3 pontinhos de base e vou no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar no próximo cantinho. Então, eu vim trabalhando, olha, gente, um ponto baixo, 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, vou no próximo espacinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, cheguei no cantinho, olha, eu pulo os 3 pontinhos, venho dentro do meu espacinho de base e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 3 correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho, olha, e vou sobrepor
um ponto baixo. Então, em todos os cantinhos, você vai trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, volta na mesma argolinha, um ponto baixo. Feito isso, você vem para o outro lado e começa, olha, 3 correntinhas, pula 3 pontos altos, no próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, no próximo espacinho, um ponto baixo. Você vai fazer essa sequência de repetições até chegar no próximo canto. Chegamos no próximo cantinho, olha aqui, eu venho aqui, eu trabalho um ponto baixo, faço 3 correntinhas e volto no mesmo espacinho de base, faço 3 correntinhas, certo? E já venho do outro lado, pulo os 3 pontinhos, e assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei na última argolinha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, certo? Agora, nós vamos trabalhar com o natural, certo, gente? Olha que eu puxo e amarro. Olha para vocês verem como vai ficando lindo o trabalho, olha os cantos, perfeitinho, não fica torto, fica certinho, certinho. Agora, vamos trabalhar com o barroco natural, que na peça seria a branca. Agora, com o barroco natural, vou vir aqui no cantinho, olha, na argolinha do canto, vou laçar, vou subir com 3 correntinhas. As 3 correntinhas, gente, faz a vez de um ponto alto. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais um ponto alto. Então, nós temos 2 pontos altos, certo? Vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos. Então, trabalhamos 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, isso no cantinho. Trabalhei uma correntinha. Agora, gente, eu vou vir, olha, nesses pontinhos, certo? Laçando apenas uma argolinha, olha, eu vou cobrir essa argolinha aqui, olha, leva a agulha na primeira argolinha, ó, você tá vendo? Tá vendo que ela fica no meio dos pontos? E vou sobrepor um ponto alto. Feito isso, eu vou no próximo pontinho, olha, um ponto alto. Vou no próximo pontinho, um ponto alto. Então, nós temos 3 pontos altos de base e vamos sobrepor 3 pontos altos, ponto sobre ponto, cobrindo a argolinha. Feito isso, eu faço uma correntinha, vou no próximo espacinho, olha, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, tá, gente? E assim nós vamos fazer essa sequência de repetições até chegar no próximo cantinho, olha. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Lembrando que esta argolinha, olha, fica bem no meio dos pontos, tá? Só aparece o pontinho baixo que fica ao lado. Então, olha aqui, gente, olha, laçando apenas uma argolinha, a gente veio 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Você vê que da carreira de argolinha fica aparecendo somente o pontinho baixo, olha, certo? A argolinha mesmo fica entre os pontos. Chegamos no cantinho, eu faço uma correntinha, venho em cima das 3 correntinhas de base do canto e vou sobrepor 2 pontos altos. 1, vou voltar na mesma argolinha, 2, certo? Vou trabalhar 3 correntinhas, 1, 2, 3, volto na mesma argolinha de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos. Você vê que eu laço a argolinha mesmo, certo? Olha aqui. 2 pontos altos. Feito isso, olha. Então, em cada cantinho, a gente tem 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Eu trabalho uma correntinha, já viro e venho do outro lado, olha. Laçando apenas uma argolinha da carreira laranja, olha. Que lá é azul. Eu venho fazendo isso aqui, tá? Olha, trabalho 3 pontos altos, ponto sobre ponto, e depois faço uma correntinha, pulo o ponto baixo de base e vou nos próximos pontinhos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, eu vou lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, certo? E vou cortar uma pontinha. E essa ponta a gente puxa bem amarradinho e esconde no avesso entre os pontos. Olha, está pronto o nosso primeiro quadradinho. Olha que lindo, certo? Então, o primeiro quadradinho, você vai fazer todo o contorno, certo? A partir do segundo, a gente já vai vir emendando, juntando um quadradinho ao outro. Agora, no segundo quadradinho, certo? Eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha,
certo? Aí, eu venho aqui, olha, nessa parte que está pronta, certo? Trabalhei uma correntinha. Eu vou lá no canto, prendo um ponto baixo, trabalhei meu ponto baixo lá, faço uma correntinha e volto aqui e completo o meu cantinho com 2 pontos altos. Olha aqui, trabalhei os 2 pontos altos. Agora, gente, eu não vou fazer uma correntinha para pular para a próxima argolinha. Eu vou lá, tá vendo? Aonde eu tenho uma correntinha, eu vou sobrepor lá naquele espacinho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo lá, eu vou voltar aqui e vou trabalhar 3 pontos altos, certo? Um dentro de cada argolinha de base. Então, olha aqui, olha, tá vendo? Trabalhei aqui, fui lá e prendi um ponto baixo, sem espaço de correntinhas. Voltei na minha peça e trabalhei 3 pontos altos. Feito isso, gente, eu vou lá naquele espacinho novamente e vou sobrepor um ponto baixo, olha, sem espaço de correntinhas. Vou lá, prendo com um ponto baixo, certo? Trabalhei lá um ponto baixo, eu volto no próximo espacinho e vou sobrepor 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha aqui, prendi o ponto baixo, voltei aqui, trabalhei mais 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, sem espaço de correntinhas, eu vou lá naquela correntinha de base do trabalhinho que já está pronto, olha. Venho aqui e vou prender um ponto baixo. Prendi um ponto baixo, volto novamente nesse trabalhinho que eu estou fazendo e vou sobrepor 3 pontos altos. Então, olha aqui, gente, eu trabalho, olha, trabalhei o cantinho, né? Fui lá, prendi com um ponto baixo, voltei na minha base, 3 pontos altos, um ponto baixo. Volto na base, 3 pontos altos. Vou lá no quadradinho que está ao lado, um ponto baixo. Olha, sem espaço de correntinhas. Volto na minha base, 3 pontos altos. E assim a gente vai emendando até o próximo cantinho, olha, vai ficando perfeito. Cheguei no cantinho, gente, olha, eu trabalho 2 pontos altos, uma correntinha, somente no cantinho que a gente põe correntinha, tá? Então, 2 pontos altos, uma correntinha. Vou lá no cantinho do quadradinho ao lado, olha, trabalho um ponto baixo, certo? Faço uma correntinha, volto dentro da mesma argolinha de base e vou sobrepor 2 pontos altos. Feito isso, eu vou terminar de fazer o contorno do meu quadradinho. Mas olha aqui, para vocês verem a emenda, como fica. Olha, fica perfeitinha, gente, olha. Não fica torta, olha para você ver. Não fica sobrando correntinhas, fica retinho. E agora, vamos concluir o nosso quadradinho, fazendo a mesma sequência de repetições que a gente vem fazendo. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem nas 3 correntinhas, olha, 1, 2... laça a terceira e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você corta a pontinha, né? Puxa e esconde entre os pontos. Olha aqui. Tá bom? Olha, gente, como fica lindo, olha, certinho, certinho, tá? Agora, o próximo quadradinho, você vem, eu vou mostrar na peça pronta. Então, os 2 primeiros quadradinhos, juntamos um no outro, certo? Agora, o terceiro quadradinho, você vai vir, deixa eu virar o trabalho aqui, certo? Para você ver bem. Aí, você vai emendar só aqui em cima. O quarto quadradinho, você vem, emenda aqui do ladinho, certo? Junta, sempre juntando os 4 pontinhos baixos quando você vai juntar aqui o cantinho, olha. Lembra que eu fiz uma correntinha, um ponto baixo? No terceiro quadradinho, no cantinho, você vem, olha, uma correntinha, prende no mesmo pontinho, um ponto baixo, faz uma correntinha, volta lá, concluindo. O quarto quadradinho, você vem emendando aqui, chegou no cantinho, faz uma correntinha e prende junto os 4 pontinhos, uma correntinha e emenda aqui. Então, o primeiro e o terceiro você emenda, olha aqui, emendei aqui, e o terceiro emendei aqui. O quarto você emenda 2 ladinhos, olha, emenda aqui e aqui. Depois que você fazer a união dos 6 quadros, que aqui nós usamos 6 quadros para fazer o nosso tapete, aí a gente vai vir fazendo o bico. Só que agora eu vou mostrar as cores que a gente usou aqui, olha. O meio da flor aqui, eu usei o Barroco Multicolor Premium na cor 9172, certo?
Depois, desculpa, gente, 91,72 não, 94,82, aqui no miolinho. Depois, esse tom mais claro, eu usei a cor 91,13. Depois, aqui, eu repeti novamente o 94,82, certo? Aí, nessa carreirinha aqui, eu usei o 91,72, vim com branco. Depois, eu repeti novamente, olha, essa carreirinha de argolinha aqui, eu trabalhei o 94,82 e vim com o tom de azul aqui com 91,72. Depois, eu trabalhei esse tomzinho claro, certo? 91,13. Aí, eu vim com a última carreirinha aqui, a branca. Então, depois que a gente unir todos os quadros, agora a gente vai trabalhar o nosso bico. Essa carreirinha que eu vou fazer aqui em tom de laranja, gente, eu usei o 94,82 em azul, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, em cima dos 3 pontinhos de base e vou sobrepor ponto sobre ponto, somente pontos baixos, olha. Vou laçar a cabecinha do ponto e vou sobrepor 3 pontos baixos, um em cima de cada pontinho de base. Trabalhei 3 pontos baixos, eu vou pular essa correntinha e venho em cima dos próximos 3 pontos altos. E vou sobrepor mais 3 pontos baixos, ponto sobre ponto. Olha, 1, 2, 3. Olha, tem uma correntinha de base. Eu vou pular ela e vou no próximo pontinho, olha. Ponto sobre ponto. Cheguei no meu cantinho, eu vou sobrepor 2 pontos baixos. 1, 2. Vou trabalhar 2 correntinhas. 1, 2. Vou voltar no meu espacinho de base, no mesmo espacinho, olha, no cantinho. Então, eu tenho 2 pontos baixos, 2 correntinhas e, novamente, 2 pontos baixos, olha. Ponto sobre, 2 pontos baixos na mesma argolinha de base. Então, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto, gente. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Vou pular a minha correntinha. Então, todas essas correntinhas que a gente tem, a gente não trabalha sobre elas. Pula ela e vai em cima do próximo pontinho. Vou trabalhar 3 pontos baixos, olha. Ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Pula a correntinha de base. Novamente, 3 pontos baixos. Então, a gente não preenche esse espaço. E assim, você vai trabalhar até chegar na emenda de um quadrinho no outro, certo? Ponto sobre ponto e pula essa pontinha, olha. 3 pontos altos, pula a correntinha de base. 3 pontos altos. Você vê que não tem espaço. Você vai fazer ponto sobre ponto, somente pontos baixos, olha. Pula a correntinha, vem em cima do próximo bloquinho. E assim, a gente vai trabalhar até chegar na emenda do quadradinho. Então, olha aqui, gente, olha. Ponto sobre ponto, sempre pulando essa, ó, 3 pontos altos, pulei a correntinha, 3 pontos altos, pulei a correntinha. Cheguei na emenda, olha, nós temos aqui, olha, a correntinha e o ponto que foi emendado e uma correntinha do outro lado. Então, eu laço aqui, passo no meinho, um ponto baixo, pulo a emenda e venho do outro lado, olha. Tá vendo? Um ponto baixo. E aí, eu continuo novamente. Então, em todas as emendinhas dos quadradinhos, olha, você vem na correntinha que está ao lado, um ponto baixo, pula a emenda e um ponto baixo. Aí, você vai continuar. Ponto sobre ponto, olha. Pula a correntinha e novamente. Ponto sobre ponto. Isso a gente vai continuar fazendo essa sequência de repetições até chegar no próximo cantinho. Cheguei no próximo cantinho, eu venho e trabalho, olha. 2 pontos baixos. 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, 2 pontos baixos. Então, nos 4 cantinhos, você vai fazer essa sequência de repetições, 2 pontos baixos, 2 correntinhas, 2 pontos baixos. E nas retas, ponto sobre ponto, tá, gente? E nas emendas dos quadradinhos, você laça de um lado um ponto baixo, pula a emenda e do outro lado um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei agora no meu último pontinho, olha, a gente vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo, né? Faço uma correntinha, corto uma pontinha e puxo. E agora, a gente vai trabalhar novamente com a linha natural, que seria o branco. Agora, gente, eu vou vir aqui no cantinho, certo? Na lateral, certo? No comprimento, que aqui a gente vai
é a largura, certo? Aqui no comprimento, eu venho aqui, conto 1, 2, 3. No quarto pontinho, eu vou prender um ponto baixo, certo? Vou trabalhar um cordãozinho de 3 correntinhas, de 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontinhos e laço o terceiro pontinho, certo? Olha aqui. Então, eu trabalho um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2 de base, um ponto baixo. Cheguei no cantinho, eu vou trabalhar um cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3, certo? Vem aqui, pula as 2 de base e vem no primeiro pontinho aqui do outro lado, tá? Então, eu prendi, olha, um ponto baixo, 2 correntinhas, pulei 2 de base, no próximo, um ponto baixo. No cantinho, 3 correntinhas, laço próximo, um ponto baixo. Na largura do seu trabalho, a primeira argolinha, você vai pular 3 pontinhos. Na primeira e na última, você pula 3 pontinhos, olha. Agora, você vai fazer, olha, 2 correntinhas, vai pular os 3 pontinhos de base e vem no próximo. A partir da primeira argolinha que fica perto do canto, você vai trabalhar 2 correntinhas, pula 1, 2, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pula 2 pontinhos de base, um ponto baixo. Então, somente na largura, na primeira argolinha, você vai pular 3 pontinhos e na última argolinha também você vai pular 3 pontinhos. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições até chegar no próximo canto, olha. Um ponto baixo, 2 correntinhas, pula 2 de base, um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. E assim a gente vai até o próximo cantinho. Cheguei no próximo cantinho, olha, 3 correntinhas, pula as 2 de base e já vem no próximo pontinho, certo? E agora eu vou trabalhar novamente, olha. 1, 2 correntinhas, certo? Eu venho aqui e conto 2 pontinhos, um ponto baixo, certo? 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, cheguei no meu último pontinho, eu venho aqui, emendo com um ponto baixíssimo, certo? Faço uma correntinha, dou uma puxadinha e corto a ponta. E amarro, olha aqui. Então, a gente vem trabalhando argolinhas, fazendo todo o contorno do tapete, tá? Agora, nós vamos trabalhar com um tom de laranja, que lá no tapete eu uso esse tom de azul aqui, tá? 9113. Agora, eu vou vir, olha, no cantinho, vou prender a linha, certo? Vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, nós temos 3 pontos altos. Vou trabalhar 3 correntinhas e vou voltar no mesmo espacinho de base e sobrepor mais 3 pontos altos. Então, eu trabalhei, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos no canto. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma: 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Vamos trabalhar agora, olha, uma correntinha, vamos no próximo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, vou no próximo espacinho e mais 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, uma correntinha, vou na próxima argolinha, olha, e vou trabalhar um bloquinho de mais 3 pontos altos. E agora, gente, a gente vai fazer essa sequência de repetições, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar no próximo cantinho de base. Então, a gente vai trabalhando, olha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. Cheguei no cantinho, eu trabalho uma correntinha, vou lá no cantinho e trabalho 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu faço 3 correntinhas, volto na mesma argolinha de base e, novamente, eu vou sobrepor 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, nos 4 cantinhos, a gente faz essa sequência de repetições, certo? Aí, eu faço uma correntinha, venho do outro lado e continuo. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei aqui no meu último pontinho, eu vim aqui, olha, conto 1, 2, 3, emendo
com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto uma pontinha, certo? Olha, como eu falei, lá no tapete pronto, eu usei o azul claro. E agora, para fazer o acabamentinho aqui, eu vou usar essa cor aqui, olha, lá na peça, tá? 94,82. Agora, em um dos pontinhos de base aqui, olha, na correntinha, eu vou prender a minha linha com um ponto baixo, certo? Eu vou subir com duas correntinhas, uma, duas, volto no mesmo espacinho de base e vou sobrepor dois pontos baixos, um, volto no mesmo espacinho, dois, certo? Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, no mesmo espacinho de base. Vou no próximo espacinho, olha, e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu trabalho duas correntinhas novamente, venho no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais dois pontos altos. Olha, super fácil para fazer, gente. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Novamente, vou trabalhar duas correntinhas e dois pontos altos. Trabalhei um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Cheguei no cantinho, olha, dentro do cantinho, a gente trabalha dois motivinhos desse, tá? Duas correntinhas, olha. Volto e vou trabalhar mais dois pontos altos. Então, você vê que eu vim no cantinho, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Volto no mesmo espacinho de base, isso só no cantinho, tá, gente? Um ponto baixo. Duas correntinhas, uma, duas. Volto no mesmo espacinho de base, dois pontos altos. Então, nos quatro cantinhos, você vai fazer essa sequência de repetições, certo? No cantinho, você laça um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. Feito isso, você já começa, olha, pula os três pontinhos de base e vem aqui. E vai trabalhar duas correntinhas, uma, duas, volta no mesmo espacinho de base, mais dois pontinhos altos, um, dois, certo? Aí, você pula os três pontinhos de base, um ponto baixo. E levanta mais duas correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base, um, dois, pula os três pontinhos de base, vai no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Somente no cantinho, a gente trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, dois altos. Um ponto baixo, duas correntinhas, dois altos. Aí, vem e continua do outro lado. Um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo, um ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos. No próximo, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Cheguei aqui no meu último pontinho, olha, eu venho fazendo todo o contorno, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, certo? Corto uma pontinha, puxo e amarro, escondo entre os pontos. Está pronto o nosso trabalho de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar a peça pronta agora. Olha aqui o biquinho pronto. Como eu falei para vocês, olha, trabalhei com um claro, certo? E fiz o acabamento no escuro. Então, eu aproveitei 3 sobrinhas de linha nos tons azul. Olha, eu usei um mais forte, um mais claro. E esse aqui, olha, um tom mais claro. Tá vendo esse aqui? E assim, a gente vai usando todas as sobrinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. E não se esqueçam de se inscrever.